bondade dele. Olhe para você e diga: Senhor, foi bondoso comigo. Porque podia ser eu lá fora uma hora dessa pedindo dinheiro para comprar droga. Podia ser eu, irmão, se não fosse a misericórdia, se não fosse o amor, se não fosse, irmãos. A gente vê quantas pessoas a gente conhece. Vê a Regina falando que a gente se conhece há tantos anos. Que satisfação se encontrar aqui na casa do Senhor. Mas nem sempre é assim, irmãos. Às vezes a gente olha uma pessoa que a gente conhece, sabe na onde? No farol. A gente fica até encabulado, assim, com vergonha. Meu Deus, estudei com essa pessoa. A pessoa vem me pedir moeda para comprar bolacha, comprar coisa que a gente sabe que é errado. Sabe, irmãos, quantas e quantas, mas isso não é a nossa bondade, não é porque a gente é mais bonito, não, foi porque ele olhou com um olhar de amor, foi porque um dia ele enviou o seu filho e ele derramou o seu sangue na cruz por nós. E aí, irmãos, versículo 37, mas em todas estas coisas, olha como Paulo fala, mas em todas estas coisas que nós estamos falando, tribulação, fome, nudez, perigo, espada. Essa espada aqui seria a morte por espada, porque naquela época os cristãos eram transpassados, né? Eles morriam mesmo. E aí não morria, não era de tristeza em casa, porque não vem para o culto, não desmerecendo a dor de ninguém, claro. Mas não era assim que eles morriam, não, irmão. Morria derramando sangue, morria comido na boca do leão. Ou você serve, vai adorar o imperador, não vai, então tá bom. Tem um leão ali que tem 15 dias que ele não come, vamos dar comida para ele agora. Era brincadeira isso, irmãos? Não é brincadeira não. Vamos acender ele ali para iluminar a entrada do palácio. Vamos fazer uma fila aqui, né? Paulo, quando escreve para Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo foi na época do imperador Nero. E nessa época esse Nero gostava de queimar cristão. E aí ele vai e escreve aquela carta confortando Timóteo. Sabe? Imagine o pastor da igreja: olha, aconteceu isso com a família de fulano. Na época do Covid a gente ficava muito abalado. O irmão está doente, a irmã está doente. Aquilo é uma coisa que a gente como família se comoveu muito. Mas naquela época não era assim não, irmãos. Ó, eles foram jogados lá. Sabe a família do irmão fulano? Foi jogado lá no Coliseu. Sabe a família do irmão fulano? Sabe o irmão que foi aceso lá para iluminar a entrada do palácio, para fazer a vontade de Nero. Mas aí Paulo vem e diz, irmãos, que em todas essas coisas, todas essas lutas, atribulações, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós estamos, irmãos, caminhando, sabe, para a nossa jornada, para a vida eterna, para encontrarmos com Ele nos ares. E há muito mais, irmão, além dessa tribulação que eu e você estamos vivendo hoje. Esse motivo que a gente tem para chorar quando dobra o joelho, sabe? Tem muito mais de Deus além disso. Em qualquer momento, irmãos, o Senhor, Ele voltará para buscar a sua igreja. E essa igreja sou eu e você. Estejamos preparados. Não vamos nos embaraçar com os negócios dessa vida, que nos faz esquecer do amor bondoso do nosso Deus, do que Ele já fez por nós, do que Ele nos resgatou, que Ele nos escolheu por amor, que Ele nos trouxe como um pastor que ajunta as suas ovelhas, e Ele quer cuidar de mim e de você. Ele quer cuidar desse temperamento que a gente tem, que é ruim, sabe? Esse negócio que às vezes a gente fica relutando, a gente quer fazer porque eu quero do meu jeito. É difícil, irmão. Discipulado de Jesus não é para qualquer um, não. Por isso que muita gente quer só viver assim, ó. Eu estava falando com a mãe isso. Aquele evangelho na beira da praia, sabe? Que as crianças ficam ali só brincando, molha o pé, volta, a onda não assusta. Mas aquele que quer viver com Deus, ele mergulha. E mergulhar, irmãos, muitas vezes é um risco. Porque você vai ter que se esforçar para nadar. Para você viver o prazer do mergulho, você tem que se esforçar. O profeta, quando estava lá, a água molhou aqui, um pouco molhou mais um pouco molhou, até que ele entrou e mergulhou, não foi mesmo? Teve que mergulhar. E as coisas do Senhor, irmãos, existe o raso. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que ainda está no raso. Isso não é errado não, se você está começando agora, aproveite essa fase, mas saiba que é algo muito profundo, muito mais profundo.
de Deus para mim e para você. Não se contente em brincar na beira da praia. Não se contente em ficar ali se divertindo. Não, há muito mais. Há uma voz querendo ser ouvida. Há uma presença querendo impactar a sua vida. Não perca isso por distração. Não perca isso por materialismo. Não perca isso por preocupações. Se jogue na presença de Deus. Se jogue de manhã. Irmão, não consigo orar de madrugada. Acorda cedo. Ore de tarde. Ore de noite. Mas não viva uma vida achando que tudo que Deus tem para falar para você é só através do pastor, porque não é. Olha aqui, a maior revelação. O Deus que fala com o pastor, ele fala com você também. Então venha para o culto. Aprenda a palavra. Seja uma pessoa ensinável. Seja uma pessoa que ouve e aprende e pratica. Mas principalmente tenha comunhão com seu Deus. Hoje não existe mais sacerdote. Como se chama, irmão? Esqueci. O véu, obrigado. O véu se rasgou, irmãos. Hoje nós temos comunhão direta com o nosso Deus. Então, estamos sim, somos pastoreados. Temos sim que ser pastoreados. Precisamos sim ser corrigidos. Precisamos sim que alguém venha aqui de repente vai regulando a rota. Meu filho, não é bem assim. Foi ele a pessoa que o Senhor levantou para nos pastorear. Então, sejamos sim obedientes, irmãos. Mas jamais nós podemos esquecer que nós e Deus não existe barreira. Não existe. A gente não precisa esperar para viver uma vida com Deus só na hora do culto. Há muito mais de Deus. A irmã contou um caso aqui da moça no culto. Imagina, irmãos. Eu não quero oportunidade. Às vezes a gente fica bem assim, tá meio chateado, né? Mas já pensou todo mundo chateado no mesmo dia, né? E aí, imagine, irmãos, que o culto, a gente vem para derramar. O culto é serviço. Aleluia! O culto é serviço. O culto não é o lugar que a gente vem aqui. Eu venho só para receber. A gente recebe, irmão, porque Deus tem para dar. Mas e trabalhar? Não, irmão, a gente trabalha também. A gente trabalha aqui. Imagina, irmão, tem muita coisa para fazer aqui. Não é só o obreiro na porta, não. Tem coisa para irmã, tem coisa para criança, tem coisa para tocador, para adolescente. Tem para todo mundo, irmãos. A gente não pode achar que as coisas do Senhor se resumem só. Não vem a nós, não. Vamos pôr a mão no arado. E não esqueça que aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás, não. Será a tribulação que vai me fazer olhar para trás? Será que é a angústia? Será que é a falta de algo que eu preciso? Será que é a nudez? Será que é o perigo? E aí, seguindo aqui, Paulo falou, né, aqui sobre todas as coisas que são possíveis de nós resolvermos, né? Aí ele fala assim, olha, a tribulação, a angústia, a perseguição, todas essas coisas aqui, irmãos, está aqui, ó, entre nós. De repente, a tribulação ali, vai e resolve. Sabe, tem gente que toma até remédio, né? Toma um remédio para aliviar ali a angústia, tudo bem. Mas aí Paulo vem e começa a falar de coisas que estão completamente fora da condição humana de ser resolvida. Primeiro ele fala de coisas que talvez a gente, na nossa capacidade, consiga resolver. Mas aí ele joga essa conversa para um lugar onde ninguém resolve. Ele diz assim, olha, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada disso, irmão, nem o que está no meu alcance, nem o que está fora do meu alcance, nada me separará do amor de Cristo. Nada, é a palavra que me garante. Aleluia. Então agora eu vou escolher o quê? Eu vou escolher olhar para a tribulação. Eu vou escolher viver angustiada, sabendo que há uma promessa. Nada me separará, nem a morte, nem a vida. Porque se eu morrer, eu me encontrarei com Ele. Como que a morte vai me separar? É o que nós aguardamos todos os dias. É nos encontrarmos com Ele.
Aleluia. do Cordeiro, é vermos a sua face como Ele é. Irmãos, é o nosso Deus glorioso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem encontrar a sua igreja, vem ao encontro da sua igreja, Senhor, nós te aguardamos. Nós queremos, irmãos, não é errado, como eu disse, a gente querer trabalhar para ter uma condição, fazer, mas a gente não pode viver aqui, irmãos, só olhando para essas coisas, porque quer saber, chega uma hora que a luta vem, a dificuldade ela bate na porta, e não tem dinheiro no mundo que livre, irmão, não tem amigo poderoso, político, sabe, eu já nem tenho esses amigos, eu não posso nem dizer, mas tem gente que é influente, né, que tem amizade boa, assim, que resolve as coisas, mas, irmãos, não confiemos nas nossas forças. Vamos olhar para o nosso Deus que é soberano. Saia daqui hoje se lembrando que o sangue precioso dele foi vertido na cruz por mim e por você. E que essa luta que tem te feito chorar não é nada. Não é nada perto da glória que nos há de ser revelada. O nosso Deus tem solução para tudo. O nosso Deus é suficiente. O nosso Deus trabalha. Ele faz, Ele opera, Ele é poderoso, Ele é soberano no céu e na terra. Não se deixe enganar pelas afrontas do inimigo. Não se deixe enganar. Essa luta não é o seu fim. Há um Deus no céu cuidando de você. Há um Deus no céu olhando para você. Confie nele. Não confie em mim, não. Confie nele. Eu não sei quanto você tem na sua conta hoje, mas não confia nisso, não. Eu não sei se você tem condição de pagar um bom médico, mas não confie nele. Não sei se você tem condição de pagar um bom advogado, mas ele não tem a última palavra. Você pode ter os recursos, mas o nosso Deus tem a saída. Ele tem a saída. Ele é soberano e ele tem o domínio sobre todas as coisas, no céu e na terra. Espere a palavra dele. Espere a resposta dele no seu lar, na sua família, no seu trabalho, por onde você tem andado. Saia daqui hoje se lembrando que o Deus maravilhoso morreu na cruz do Calvário por você. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Não se esqueça disso. Não viva a sua vida como se isso não tivesse acontecido. Não viva a sua vida, seja grato. Senhor, ainda que esteja difícil, obrigada pelo sangue precioso derramado na cruz. Obrigada porque o Senhor ressuscitou e por causa disso eu tenho certeza da vida eterna. Eu tenho certeza que eu vou te encontrar. Ele mesmo disse, irmãos, aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Tem lugar, irmãos, lá para mim e para você. Tem lugar, irmãos. E se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue o seu coração, se arrependa dos seus pecados, sabe? Coloque diante da cruz, porque não tem nada que a gente faça. Tem um versículo que diz assim, olha, o versículo 33, já estou terminando, irmãos, do versículo do capítulo 8. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós somos justificados na cruz.